Uma empregada doméstica aos 62 anos. Levei minha neta órfã para o trabalho em segredo. Ao ver um convidado bilionário, ela gritou: "Olha, o relógio da mamãe." Eu vi o relógio e fiquei paralisado de choque. Eu o confrontei. Ele empalideceu, caiu de joelhos e perguntou à minha neta: "Quem era sua mãe?" Quando ela disse o nome, ele desabou em lágrimas. Isso mudou tudo. Fico feliz em tê-lo, aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história chegou. Meu nome é Theo e, aos 62 anos, jamais imaginei que o grito de uma criança mudaria tudo em que eu acreditava sobre a minha vida. Mas naquela manhã de terça-feira de março, quando minha neta Veta, de 8 anos, avistou algo que não deveria existir, nosso mundo se abriu completamente. Eu trabalhava como governanta para a família Whitmore há 3 anos. $500 por semana para limpar seus pisos de mármore, tirar o pó de seus lustres de cristal e fingir que eu não existia quando eles recebiam seus amigos ricos. Não era a vida que eu havia imaginado para mim. Mas depois que minha filha Sarah faleceu há 7 anos, me deixando com um bebê para criar sozinha, a dignidade se tornou um luxo que eu não podia me dar ao luxo de ter. Aquela manhã começou como qualquer outra. Deixei Veta na escola e cheguei à mansão por volta das 7h30. A casa sempre cheirava a lustramóveis caro e flores frescas. Um contraste gritante com nosso pequeno apartamento, que cheirava muito a comida dos vizinhos e tinha aquecimento que só funcionava quando queria. A senhora Henderson, a governanta-chefe, mal levantou os olhos quando assinei o livro de registro. "O quarto principal precisa de atenção extra hoje", disse ela, com a voz tensa e autoritária, como alguém que nunca esfregou um vaso sanitário na vida. "O Sr. Whitmore tem convidados para o almoço." Assenti com a cabeça e reuni meus materiais. Jonathan Whitmore raramente estava em casa durante meus turnos, o que me agradava bastante. Nas poucas vezes em que o vi, ele me pareceu o tipo de homem que olhava para pessoas como eu como se fossemos meros móveis. Alto, de cabelos grisalhos, com o tipo de confiança que vem de nunca ter que se preocupar com o dinheiro do aluguel ou contas médicas. Eu estava na metade do processo de polimento do banheiro principal quando meu telefone tocou. Escola da Veta. Meu coração disparou imediatamente, como sempre acontecia quando eles ligavam. "Senhora Morgan, Veta está com febre", explicou a enfermeira. "Você vai precisar buscá-la." Fechei os olhos e fiz os cálculos rapidamente. Se eu fosse embora agora, perderia meio dia de salário. Mas Veta estava lutando contra um resfriado a semana toda e, com a asma dela, eu não podia correr nenhum risco. Encontrei a senhora Henderson e expliquei a situação. "Você não pode simplesmente sair no meio do seu turno", disse ela, com o rosto contraído em desaprovação. "Ela está doente. Ela tem 8 anos e sofre de asma." A senhora Henderson suspirou dramaticamente. "Tudo bem, mas é melhor que isso não vire um hábito. Leve-a para a sala dos funcionários até terminar e mantenha-a quieta." A sala dos funcionários era pouco maior que um armário, escondida atrás da cozinha, sem janelas e com móveis que pareciam ter saído de um bazar. Mas era melhor do que deixar Veta sozinha em casa, com febre e dificuldade para respirar. Busquei-a na escola e a trouxe para casa comigo, acomodando-a no sofá velho com seu coelho de pelúcia esfarrapado e um livro. "Fique aqui, querida", sussurrei, alisando sua testa úmida. "A vovó só precisa terminar a limpeza e aí nós vamos para casa." Veta assentiu sonolentamente. Ela sempre se comportou muito bem e ficou quietinha quando eu a levava para o trabalho. Ela compreendeu, da maneira como as crianças compreendem quando não têm outra escolha, que precisávamos desse emprego. Os $500 por semana pagavam nosso aluguel de $800, os remédios dela e as compras do supermercado que nos alimentavam. Retornei às minhas funções, trabalhando mais rápido do que o habitual. Os convidados para o almoço chegariam em breve, e tudo precisava estar perfeito. Eu estava limpando manchas de água dos espelhos da sala de jantar quando ouvi vozes no hall de entrada. O Sr. Whitmore cumprimentava seus convidados, sua voz carregando aquele charme suave que provavelmente abria portas e contas bancárias com a mesma facilidade. Mantive a cabeça baixa e continuei trabalhando, invisível. Essa era a chave para manter empregos como esse. Seja minucioso, silencioso e nunca dê a eles um motivo para notarem você, a menos que seja absolutamente necessário.
Mas então ouvi algo que me fez gelar o sangue. A voz de uma criança, aguda, clara e inconfundivelmente a de Veta. Vovó, vovó, onde você está? Meu coração parou. Ela deveria ficar na sala dos funcionários. Larguei o pano e corri na direção do som, mas já era tarde demais. Quando cheguei ao corredor principal, Veta já estava lá, com suas roupas escolares amassadas e meias desparelhadas, olhando para o grupo de homens bem vestidos com olhos arregalados e febris. Desculpe, comecei, correndo para ajudá-la a se levantar. Ela não está se sentindo bem. Mas Veta não se mexia. Ela estava olhando fixamente para algo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não confusão ou medo, mas reconhecimento. Reconhecimento puro e chocante. Esse é o relógio da mamãe, disse ela, com a voz cortante, interrompendo a conversa educada como uma faca. As palavras me atingiram como um golpe físico. Segui o olhar dela e vi o que ela estava olhando. Ali, no pulso do próprio Jonathan Whitmore, estava um relógio vintage de ouro com um mostrador intrincado e uma pulseira de couro. Um relógio que eu já tinha visto 1000 vezes nas fotografias que guardava da minha filha. O mesmo relógio que Sarah usou em todas as fotos do seu último ano de vida. O que você disse? A voz do Sr. Whitmore havia mudado, tornando-se aguda e cautelosa. Veta aproximou-se, completamente alheia à tensão que subitamente tomara conta da sala. Esse é o relógio da minha mãe? Ela usava todos os dias. A vovó tem fotos. Senti o mundo inclinar-se para o lado. O relógio era singular, antigo, com pequenos diamantes ao redor do mostrador. Não era algo que se encontrasse em qualquer joalheria. Só havia uma explicação para como Jonathan Whitmore conseguia usar aquilo, e essa explicação me deixou sem fôlego. Veta, consegui sussurrar, estendendo a mão para ela. Venha com a vovó. Mas ela se afastou, com os olhos ainda fixos no relógio. Onde você conseguiu o relógio da mamãe? Você a conhecia? Você conhecia a minha mãe? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia sentir os olhares dos outros convidados, o desconforto deles ao presenciarem aquele drama inesperado. Mas meus olhos estavam fixos no rosto de Jonathan Whitmore, e o que vi ali confirmou meus piores temores. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que aquele relógio significava. Seu rosto empalideceu e, instintivamente, sua mão moveu-se para cobrir o relógio. Não sei do que ela está falando, disse ele, mas sua voz estava tensa, embargada. Esse relógio é muito incomum, comentou um dos convidados, claramente tentando aliviar o clima. Uma herança de família, algo assim? Respondeu o Sr. Whitmore. Mas ele não estava olhando para o amigo. Ele olhava para Veta e depois para mim com uma expressão que era em parte culpa, em parte medo e algo mais que eu não conseguia identificar. Acho que houve um mal-entendido, eu disse rapidamente, apertando a mão de Veta com mais firmeza. Deveríamos ir. Mas Veta não havia terminado. Tem uma rachadura bem ali, disse ela, apontando para o mostrador do relógio. Desde que a mamãe deixou cair no chão do banheiro. Ela chorou porque disse que era importante. Disse que alguém especial lhe deu. A mão de Jonathan Whitmore estava tremendo agora. Eu conseguia ver isso mesmo do outro lado da sala. E naquele momento, eu soube com absoluta certeza que aquele homem conhecia minha filha. Mais do que a conhecia. Ele a amava. E então ele partiu o coração dela. O resto daquela tarde passou num turbilhão de normalidade forçada, que parecia atuar numa peça em que eu tinha esquecido todas as minhas falas. Consegui levar Veta de volta à sala dos funcionários, mas minhas mãos tremiam enquanto eu tentava terminar meu trabalho. A cada poucos minutos, eu me pegava parando o que estivesse fazendo, olhando para o nada, tentando processar o que acabará de acontecer. O relógio de Sarah no pulso de Jonathan Whitmore, em sua mansão, onde eu limpava o chão e lavava a louça havia 3 anos. Sem jamais imaginar que esse homem tivesse feito parte da vida da minha filha. Veta adormeceu no sofá, exausta pela febre e pelo estranho encontro. Observei seu pequeno peito subir e descer, pensando em todas as vezes que ela me perguntou sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre por que estávamos sozinhos. Eu havia lhe dito que algumas histórias eram tristes demais para serem compartilhadas. Que quando ela fosse mais velha, eu explicaria tudo. Mas a verdade é que eu não sabia de tudo.
Sarah havia sido muito reservada naqueles últimos meses antes do nascimento de Veta. Ela havia parado de falar sobre o homem com quem estava saindo, tornou-se retraída e triste de maneiras que me preocupavam, e então morreu, levando todos os seus segredos consigo. Às 17 horas, os convidados do almoço já haviam partido e a mansão havia retornado à sua habitual tranquilidade vespertina. A senhora Henderson me dispensou bruscamente, claramente irritada com a interrupção da manhã. Juntei minhas coisas e me preparei para acordar Veta quando ouvi passos no corredor do lado de fora da sala dos funcionários. Senhora Morgan. A voz de Jonathan Whitmore ecoou pela porta. Poderia falar com você um instante? Senti um aperto no estômago. Eu esperava ir embora sem outro confronto, para ter tempo de refletir sobre o que tinha presenciado, mas aparentemente ele não ia permitir que isso acontecesse. Abri a porta e o encontrei parado ali, ainda vestindo aquele terno que provavelmente custou mais do que eu ganhei em 6 meses, mas sua compostura anterior havia desaparecido. Seu rosto estava abatido, e havia linhas ao redor dos olhos que eu não havia notado antes. Sua neta, ele começou, e então parou. O relógio que ela mencionou, você poderia me falar sobre ele? Olhei para trás e vi Veta ainda dormindo no sofá. O que você quer saber? Ela disse que pertencia à mãe dela. Você tem fotografias? A maneira cuidadosa como ele fez a pergunta me disse tudo o que eu precisava saber. Ele não estava curioso. Ele não estava sendo educado. Ele estava com medo. Sim, respondi, mantendo a voz firme. Muitos deles. Sarah usou aquele relógio todos os dias durante os últimos 2 anos de sua vida. Ela disse que foi um presente de alguém que amava. Algo transpareceu em seu rosto ao ouvir o nome da minha filha. Sarah, ele repetiu baixinho. Sarah Elizabeth Morgan. Ela morreu há 7 anos, 3 dias depois do nascimento de Veta. Complicações decorrentes do parto. Observei atentamente o seu rosto. Ela tinha 29 anos, era linda e estava assustada. Assustada porque o homem que lhe dera aquele relógio havia desaparecido de sua vida justamente quando ela mais precisava dele. Jonathan deu um passo para trás como se eu lhe tivesse dado um tapa. Acho que houve um mal-entendido. Tem aí? Aproximei-me, baixando a voz para não acordar Veta. Porque minha neta passou a vida inteira olhando fotos desse relógio. Ela conhece cada arranhão, cada detalhe. E agora você está aí usando ele, fingindo que não sabe do que estou falando. Senhora Morgan, eu entendo que a senhora esteja chateada, mas... Chateado. Senti 8 anos de tristeza e raiva subindo em meu peito. Você tem ideia do que foi criar essa garotinha sozinha? Trabalhando em empregos como este só para ter comida na mesa, sem nunca saber por que o pai dela a abandonou. Seu rosto havia ficado completamente branco. Não sei nada sobre um pai. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, eu conseguia ver a mentira em seus olhos. A culpa estava estampada em seu rosto, na maneira como ele não conseguia me encarar, no jeito como suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. Onde você comprou o relógio? Perguntei sem rodeios. Está na minha família há anos. Isso não é verdade. Peguei meu celular e abri o álbum de fotos que eu tinha da Sarah. Olha só isso. Mostrei a ele uma foto da minha filha tirada poucos meses antes do nascimento de Veta. Ela estava sentada na nossa antiga cozinha, rindo de algo fora do campo de visão da câmera, e o relógio estava claramente visível em seu pulso. Jonathan ficou olhando para a foto por um longo momento. Quando ele ergueu o olhar, seus olhos estavam cheios de algo que parecia dor. Ela era linda, disse ele em voz baixa. Sim, ela era. E amava muito alguém. Alguém que lhe deu aquele relógio e depois partiu seu coração. Guardei o telefone. Alguém que a deixou grávida e sozinha. Eu nunca ele começou a falar, mas se interrompeu. Você nunca o quê? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu nunca soube da existência do bebê. A confissão pairava entre nós como algo físico. Senti minhas pernas fraquejarem e precisei me apoiar no batente da porta para me manter em pé.
Depois de todos esses anos de dúvidas, de imaginar que tipo de homem poderia abandonar minha filha, lá estava ele, parado na minha frente, usando o relógio dela, alegando desconhecer a criança que havia deixado para trás. Você nunca soube, repeti, sentindo o gosto amargo daquelas palavras. Ou você nunca quis saber. Senhora Morgan, eu entendo que a senhora esteja com raiva, mas isso é complicado. Complicado. Minha voz se elevou apesar dos meus esforços para manter a calma. Minha filha chorava até dormir todas as noites durante meses depois que você foi embora. Ela não me contava o que aconteceu, mas eu via o coração dela se partir a cada dia. E então, quando ela descobriu que estava grávida, parei, lembrando-me daqueles dias sombrios em que Sarah mal conseguia sair da cama. Eu não sabia, disse-lhe novamente. Mas havia algo em seu tom que sugeria que a verdade era mais complexa do que isso. Mas você a conhecia. Você deu aquele relógio a ela. Ele assentiu lentamente. Sim. E então você desapareceu. Outro aceno de cabeça, ainda mais relutante. Por quê? Ele olhou em direção à sala dos funcionários, onde Veta estava dormindo, e depois voltou a olhar para mim. Eu estava noiva de outra pessoa, alguém com quem minha família esperava que eu me casasse. Sarah sabia disso desde o início. A maneira casual como ele disse isso, como se a dor da minha filha fosse uma baixa aceitável em sua vida organizada, me deixou furiosa. Então ela era o quê? Uma distração? Algo para te manter entretido até que sua vida real começasse? Não foi bem assim. Então, como foi? Porque, do meu ponto de vista, parece que você usou minha filha e a descartou quando ela deixou de ser útil. Jonathan passou a mão pelos cabelos grisalhos e, pela primeira vez, pareceu ter a sua idade. Eu me importava com ela mais do que deveria. Mas eu tinha obrigações, compromissos assumidos muito antes de conhecer Sarah. E ela teve um bebê. Seu bebê? Onde estavam suas obrigações para com ela? Eu já disse que não sabia. Pare de dizer isso, respondi bruscamente, e imediatamente olhei para Veta, aliviada ao ver que ela ainda estava dormindo. Talvez você não soubesse que ela estava grávida, mas sabia que estava abandonando alguém que te amava. Sabia que estava levando aquele relógio, que claramente significava algo para ela, e indo embora. Seu maxilar se contraiu. Eu não peguei nada. Dei aquele relógio para ela. Era meu para dar. E aparentemente, você pode reivindicá-la. Ela me devolveu. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. O que? No dia em que lhe contei sobre meu noivado, ela me devolveu o relógio e disse que nunca mais queria me ver. Eu o encarei, tentando processar essa nova informação. Em todas as fotos que eu tinha da Sarah daquele último ano, ela estava usando aquele relógio. Se ela tivesse devolvido para ele. Quando você a viu pela última vez? Perguntei. Há 8 anos, talvez 9. Mas isso não fazia sentido. Veta tinha 8 anos e Sarah já usava o relógio quando nasceu. Eu tinha as fotos da pulseira do hospital para provar. Isso é impossível, eu disse. Ela já tinha esse relógio quando Veta nasceu. Eu tenho fotos. Algo mudou na expressão de Jonathan. Tem certeza de que era o mesmo relógio? Absoluta certeza. Minha neta reconheceu cada detalhe. Um longo silêncio se estendeu entre nós. Eu conseguia vê-lo pensando, calculando, tentando dar sentido a algo que claramente não se encaixava com o que ele acreditava ser verdade. Senhor Whitmore, eu disse lentamente. Acho que há coisas sobre os últimos meses da minha filha que nenhum de nós entende. Ele assentiu com um semblante sombrio. Acho que você pode estar certo. Os 3 dias seguintes transcorreram num limbo estranho. Segui minha rotina normal, levar Veta para a escola, limpar outras casas na vizinhança, preparar o jantar com o que estivesse em promoção no supermercado. Mas minha mente estava presa naquele corredor, repassando cada palavra da minha conversa com Jonathan Whitmore. Ele conhecia minha filha. Ele a amava, à sua maneira. E em algum ponto da linha do tempo que eu achava que entendia, faltavam peças que não faziam sentido. Na sexta-feira à tarde, enquanto eu dobrava roupa na nossa sala apertada e a Veta fazia o dever de casa na mesa da cozinha, meu telefone tocou.
O número era desconhecido, mas algo me fez atender. Senhora Morgan, este é Jonathan Whitmore. Poderíamos nos encontrar em algum lugar reservado? Tenho algumas informações que acho que a senhora precisa saber. Meu primeiro instinto foi desligar. Passei 3 dias tentando esquecer nossa conversa, tentando me concentrar na vida que construí para mim e para Veta. Envolver-me com qualquer culpa ou confusão que Jonathan Whitmore estivesse enfrentando parecia uma distração perigosa. Mas aí eu olhei para Veta, debruçada sobre a lição de matemática com uma concentração intensa que me lembrava muito a de Sarah, e soube que não podia deixar isso para lá. Se houvesse respostas sobre o pai dela, sobre por que Sarah estivera tão triste naqueles últimos meses, eu devia ambas descobrir. Onde? Perguntei. Tem uma lanchonete na rua Maple, perto do hospital. Chama-se Murphys. Você poderia me encontrar lá às 7? Combinei com a senhora Shane, da casa ao lado, para que ela cuidasse da Veta, dizendo que eu tinha uma emergência no trabalho. Não era uma mentira completa. Meu sustento dependia inteiramente de manter meu emprego na casa dos Whitmore, e essa conversa poderia muito bem acabar com isso. O Murphys Diner era o tipo de lugar cuja decoração não havia mudado desde 1975, com cabines de vinil rachadas e iluminação fluorescente que deixava todos com aparência doentia. Jonathan já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto com uma xícara de café que parecia intocada. Ele havia trocado seus ternos caros habituais por jeans e um suéter, mas ainda parecia deslocado entre as famílias da classe trabalhadora e os funcionários do hospital que compunham a clientela do jantar. Obrigado por ter vindo, disse-lhe enquanto eu me sentava na cabine em frente à dele. Você disse que tinha informações. Ele assentiu com a cabeça, pegando algo na bolsa a tiracolo ao lado dele. Passei os últimos 2 dias revendo alguns documentos antigos, tentando reconstruir a cronologia que discutimos. Encontrei isso. Ele colocou uma pequena pilha de envelopes sobre a mesa entre nós. Estavam endereçados a ele com uma caligrafia que reconheci imediatamente, a letra cursiva cuidadosa de Sarah, a mesma letra que havia preenchido inúmeros cartões de aniversário e listas de compras. Ela escreveu para você, eu disse, minha voz quase num sussurro. Durante meses após o término, as primeiras reações foram de raiva, o que eu entendi. Eu a havia magoado muito. Mas depois elas mudaram. Ele retirou um envelope da pilha. Ash chegou cerca de 6 meses depois de eu ter contado a ela sobre o meu noivado. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e desdobrei a única folha de papel que havia dentro. Jonathan! Sei que você provavelmente joga essas cartas fora sem lê-las, mas preciso tentar mais uma vez. Estou grávida. O bebê nasce em março. Não estou pedindo para você deixar Margaret ou mudar sua vida. Só achei que você deveria saber. Eu ainda te amo. Provavelmente sempre amarei, mas agora entendo que o amor nem sempre é suficiente. Sarah. As palavras se embaralharam enquanto lágrimas enchiam meus olhos. Março. Veta havia nascido em março, 8 anos atrás. Você recebeu esta carta? Perguntei, olhando para ele. Você sabia que ela estava grávida. Seu rosto estava acinzentado, envelhecido pelos anos sob a forte luz fluorescente. Eu nunca vi. Pedi à minha secretária que cuidasse da minha correspondência pessoal naquela época e disse a ela para devolver qualquer coisa da Sarah sem abrir. Sua secretária? Eu e Margaret estávamos tendo problemas. Ela estava desconfiada do término com Sarah, fazendo perguntas que eu não conseguia responder honestamente. Achei que a melhor maneira de romper seria cortar todo o contato completamente. Encarei-o, tentando assimilar a magnitude do que ele estava me dizendo. Então Sarah escreveu para lhe contar sobre sua filha, e você devolveu a carta sem lê-la. Eu não sabia o que estava escrito. Só sabia que continuar tendo qualquer contato com ela complicaria tudo. Tudo, repeti. Sua vida confortável? Seu casamento perfeito? Sim, disse-lhe em voz baixa. Era exatamente isso. Havia mais cartas na pilha. Abri outra, datada de 2 meses depois. Jonathan! Fui ao médico ontem. O bebê está saudável. É uma menina. Tenho pensado em nomes e sempre volto à Vitória, em homenagem à sua avó. Você me disse uma vez que ela era a única pessoa da sua família que realmente te entendia.
Comprei um berço ontem com o dinheiro que estava economizando. Não é grande coisa, mas é resistente. Fico imaginando como ela será se terá os seus olhos ou os meus. Sinto tanta saudade que às vezes parece que estou me afogando, mas estou tentando ser forte por ela. Sara. Vitória, sussurrei. Ela ia dar o nome de Vitória ao bebê. As mãos de Jonathan tremiam. Minha avó me criou depois que meus pais morreram. Ela foi a pessoa mais importante da minha vida. Mas o nome de Veta é Veta, não Vitória. Continue lendo. A carta seguinte tinha data de apenas algumas semanas antes da data prevista para o parto de Sara. Jonathan. Vi o anúncio do casamento no jornal. Você e Margarete formavam um belo casal. Espero que vocês sejam felizes. Decidi dar o nome de Veta ao bebê, em vez de Vitória. Significa conhecimento ou sabedoria em sânscrito. Quero que ela seja mais inteligente que os pais, inteligente o suficiente para saber o próprio valor e não se contentar com alguém que não a escolha por completo. Esta é a última carta que escreverei, prometo. Mas queria que você soubesse que a perdoo. Não entendo sua escolha, mas a perdoo. Sara. Recostei-me na cabine de vinil, oprimida pelo peso das palavras da minha filha. Durante todo esse tempo, imaginei que o pai de Veta fosse um homem cruel que havia usado Sara e a descartado. Mas a verdade era mais complexa. Ele não tinha sido cruel, exatamente. Ele tinha sido fraco. Tem mais um, disse Jonathan baixinho. Este envelope era diferente e mais pesado. Quando abri, a pulseira de hospital da Sara caiu sobre a mesa, a mesma que ela usava quando a Veta nasceu. Jonathan. Eu sei que disse que a última carta seria a última, mas menti. Estou no hospital. Houve complicações e os médicos não têm certeza se vou sobreviver. Se algo me acontecer, preciso que você saiba sobre sua filha. O nome dela é Veta Elizabeth Morgan e ela nasceu no dia 15 de março, às 3h47 da manhã. Ela pesa 2,8 kg e é perfeita. Estou lhe enviando minha pulseira do hospital para que você saiba que isso não é nenhum jogo ou manipulação. Se quiser encontrá-la, o nome da avó dela é Ethel Morgan e moramos na rua El. Eu te amei, Jonathan. Eu te amei o suficiente para te deixar ir. Por favor, ame-a o suficiente para encontrá-la se eu não puder estar aqui para cuidar dela pessoalmente. Com todo o meu amor. Sara. A data na pulseira do hospital era 15 de março, 8 anos atrás, 3 dias antes de Sara falecer. Você também recebeu esta carta? Perguntei, com a voz embargada. 6 meses depois de ter sido enviado. Minha secretária vinha guardando-os, pensando que eventualmente eu gostaria de vê-los. Quando finalmente me entregou, já era tarde demais. Nessa altura, Sara já tinha ido embora. Olhei para aquele homem sentado à minha frente rico, poderoso, respeitado em sua comunidade e o vi com clareza pela primeira vez. Não como um monstro, mas como um covarde que fez escolhas que destruíram a mulher que eu mais amava no mundo. Então você sabia, eu disse lentamente. Durante 7 anos e meio você soube que tinha uma filha e não fez nada. Tentei te encontrar. Contratei investigadores, mas o endereço na carta estava errado. Você havia se mudado. Nos mudamos porque eu não conseguia pagar o aluguel depois que Sara morreu. Tive que levar Veta e encontrar um lugar mais barato. Eu sei. Quando finalmente encontrei o endereço certo, você já tinha se mudado várias vezes. O investigador me disse que seria impossível rastreá-la sem mais informações. Eu ri amargamente. Impossível. Você sabe quantas noites eu fiquei acordada me perguntando se o pai da Veta sequer sabia que ela existia? Você sabe quantas vezes ela me perguntou por que o pai dela não a queria? Desculpe. As palavras saíram tão baixinho que quase não as ouvi. Um pedido de desculpas não me devolve 8 anos. Um pedido de desculpas não dá a Veta um pai quando ela precisava de um. Eu sei. Ficamos sentados em silêncio por um longo momento. Ao nosso redor, o restaurante continuava seu ritmo noturno, o tilintar dos talheres, o murmúrio das conversas, o chiado da grelha. Pessoas normais vivendo vidas normais, alheias ao fato de que toda a minha compreensão dos últimos 8 anos estava desmoronando. O relógio, eu disse finalmente. Explique o relógio.
Jonathan enfiou a mão na bolsa novamente e tirou uma pequena caixa de joias. Sarah não me devolveu quando terminamos. Ela guardou e, de acordo com essas cartas, usou-a todos os dias até morrer. Então, como você o tem agora? Depois que finalmente descobri sobre as cartas, fui ao hospital onde ela morreu. Havia uma caixa com seus pertences pessoais que ninguém havia reclamado. O relógio estava lá, junto com algumas joias e as roupas que ela vestia quando foi internada. O quarto pareceu inclinar-se para o lado. Você foi ao hospital e levou as coisas dela. Eu disse a eles que era da família. Queria ter algo dela, algo que me conectasse àqueles meses que perdi. Você não tinha esse direito. As palavras saíram baixas e ameaçadoras. Eu sei. Aquelas coisas eram dela. Pertencem a Veta. Você tem razão. Fiquei olhando para o porta-joias, pensando em todas as noites em que Veta folheava os álbuns de fotos de Sarah, perguntando sobre o lindo relógio que sua mãe costumava usar. Todo esse tempo ele esteve na casa de Jonathan Whitmore enquanto nos esforçávamos para pagar as compras do supermercado. Quero de volta, eu disse. Claro. Ele empurrou a caixa pela mesa. Há outras coisas também, um colar, alguns anéis. Estão em casa. Abri a caixa e vi o relógio que tinha dado início a tudo. Parecia menor do que eu me lembrava das fotografias, mais delicado, mas era definitivamente o mesmo, até mesmo com a pequena rachadura que Veta havia mencionado. Há algo mais que você precisa saber, disse Jonathan enquanto eu examinava o relógio, sobre o motivo de eu estar procurando por você todos esses anos. Levantei o olhar e a expressão no rosto dele fez meu estômago se contrair. Estou morrendo, Sra. Morgan. Câncer de pâncreas. Talvez me restem 6 meses de vida. As palavras pairavam no ar entre nós como a fumaça de um incêndio que eu não conseguia apagar. Morrendo. 6 meses. Encarei Jonathan Whitmore do outro lado da mesa do restaurante, tentando conciliar essa notícia com a raiva que vinha queimando em meu peito há dias. É por isso que você está me contando isso agora, eu disse finalmente. A culpa está te consumindo, e você quer aliviar sua consciência antes de morrer. Em parte, admitiu ele, mas também porque quero fazer justiça à Veta, à memória de Sarah. Fechei a caixa de joias com o relógio dentro, apertando-a com os dedos. O que isso significa exatamente? Quero garantir o futuro dela. Fundo para a faculdade, despesas médicas, tudo o que ela precisar. Tenho um testamento que precisa ser atualizado. A maneira casual como ele disse isso, como se Veta fosse um caso de caridade em vez de seu próprio sangue, fez algo se quebrar dentro de mim. Ela não precisa do seu dinheiro, eu disse rispidamente. Ela precisa do pai dela. Não posso ser o pai dela. Não da maneira que ela merece. Por que não? Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que eu começava a reconhecer como um sinal de desconforto. Minha vida é complicada. Margaret e eu nunca tivemos filhos, mas temos um certo status social, obrigações. A revelação de que tenho uma filha de 8 anos, fruto de um caso extraconjugal, destruiria tudo o que construímos. Tudo o que você construiu, repeti lentamente. E quanto ao que Veta poderia construir? E quanto ao direito dela de saber de onde vem? Ela estará melhor sem esse fardo. Fardo? A palavra saiu como um tapa. É isso que você pensa que ela é? Um fardo? Não era isso que eu queria dizer. Então, o que você quis dizer? Porque, do meu ponto de vista, parece que você está mais preocupado com a sua reputação do que com o bem-estar da sua filha. O maxilar de Jonathan se contraiu. Você não entende as complexidades. Entendo perfeitamente. Inclinei-me para a frente, baixando a voz para que os outros clientes não ouvissem, mas garantindo que ele captasse cada palavra. Você é um covarde que se escondeu atrás das saias da sua secretária durante anos. E agora que está morrendo, quer jogar dinheiro no problema para se sentir melhor consigo mesmo. Isso não é justo. Justo? Quase ri. Você quer falar de justiça? A Sarah trabalhou em 2 empregos durante a gravidez porque não tinha dinheiro para o pré-natal. Eu limpo casas há 12 anos para sustentar a família e manter a Veta na escola. Vivemos de salário em salário enquanto você fica sentado na sua mansão usando o relógio da mãe dela.
Não ouse falar comigo sobre justiça. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Eu conseguia ver outros clientes lançando olhares em nossa direção, pressentindo conflito mesmo que não pudessem ouvir os detalhes. Eu sei que você está com raiva, disse Jonathan finalmente. Você tem todo o direito de estar. Mas pense no que é melhor para a Veta. Uma base financeira sólida para o futuro dela versus o caos que adviria da revelação da verdade. A verdade não é o caos. É simplesmente a verdade. Meu mundo a devoraria viva, a atenção da mídia, as especulações sobre Margaret e eu, os cochichos na escola. É isso mesmo que você quer para ela? Pensei em Veta, dormindo em sua cama estreita em nosso pequeno apartamento, cercada por móveis de segunda mão e sonhos maiores do que nossas circunstâncias. Ela era inteligente, resiliente e curiosa sobre tudo. Mas ela também tinha 8 anos e nunca tinha tido uma figura paterna em sua vida. Ela pergunta sobre o pai, eu disse baixinho. O tempo todo. Ela inventa histórias de que ele era soldado, médico ou professor e teve que se ausentar por um trabalho importante. Ela precisa saber que não foi abandonada por não ser boa o suficiente. Ela não foi abandonada. Eu não sabia. Mas agora você sabe. E está escolhendo abandoná-la mais uma vez. O rosto de Jonathan empalideceu. Estou tentando fazer o que é certo. Para quem? Para ela ou para você? Ele não respondeu, o que já foi resposta suficiente. Levantei-me, agarrando a caixa de joias com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Quero o resto das coisas da Sarah. E quero que você fique longe de nós. Senhora Morgan, por favor, deixe-me ajudá-la financeiramente, pelo menos. Não queremos a sua ajuda. Conseguimos nos virar muito bem sem você durante 8 anos e continuaremos a nos virar muito bem. Mas pense na faculdade. Vou resolver isso da mesma forma que resolvi tudo o resto. Eu estava a meio caminho da porta quando a voz dele me deteve. O que você vai dizer a ela sobre mim? Eu me virei. Pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, vi dor genuína em seus olhos, não culpa, não medo, mas uma angústia profunda. Nada, eu disse. Porque, para Vada, você não existe. A caminhada para casa pareceu interminável. Mantive a caixa de joias da Sarah escondida dentro da minha jaqueta, e o peso dela pressionava minhas costelas como uma dor física. Quando cheguei ao nosso prédio, já havia tomado uma decisão que me pareceu certa e terrível ao mesmo tempo. A senhora Shen estava assistindo televisão quando bati à porta para buscar a Vada. Como ela estava? Perguntei enquanto Vada juntava a mochila e a lição de casa. Perfeito, como sempre. Seu problema de trabalho foi resolvido? Assenti com a cabeça, sem confiar em mim mesma para elaborar a mentira. De volta ao nosso apartamento, ajudei Vada a se preparar para dormir, seguindo nossa rotina habitual de escovar os dentes, ler uma história e verificar se o inalador estava ao alcance dela. Ela conversou sobre o dia na escola, sobre uma prova que a deixava nervosa, sobre um menino da turma que tinha sido malvado com uma das amigas, preocupações normais de uma criança de 8 anos, problemas que eu podia ajudá-la a resolver. Vovó, disse ela enquanto eu a ajeitava na cama, lembra daquele homem com o relógio da mamãe? Meu estômago se contraiu. E ele? Você acha que ele realmente a conhecia? Sentei-me na beira da cama dela, afastando os cabelos escuros do seu rosto. Ela tinha os olhos de Sarah, castanhos profundos, inteligentes, sempre inquisitivos, mas o nariz era diferente, menor, mais anguloso, como o de Jonathan. Não sei, querida. Às vezes as pessoas simplesmente têm coisas parecidas. Mas tinha rachadura. Exatamente a mesma rachadura. Talvez exista mais de um relógio igual a esse. Vada franziu a testa, claramente não convencida. Você poderia perguntar a ele na próxima vez que o vir no trabalho? A inocência em sua pergunta quase partiu meu coração. Ela não fazia ideia de que sua simples observação havia abalado tudo o que eu pensava saber sobre seu pai. Veremos, eu disse, beijando sua testa. Durma agora. Depois que ela adormeceu, sentei-me à mesa da cozinha com a caixa de joias aberta à minha frente. Dentro estavam um relógio, uma fina corrente de ouro com a inicial de Sarah e um pequeno anel de diamante que eu me lembrava dela usando na mão direita. Peça simples, nada extravagante,
mas que tinham sido dela. Peguei o relógio e o examinei à luz do abajur. O mostrador era cor creme com delicados algarismos romanos, e a rachadura que Vada havia mencionado ia do 6 ao 8 como um pequeno raio. Sarah tinha sido tão cuidadosa com as suas coisas, mas eu me lembrei do dia em que ela deixou cair este relógio. Ela estava grávida de uns 7 meses, cansada e desajeitada por causa do peso de carregar a Vada. Quando o relógio bateu no azulejo da casa de banho, ela chorou durante 20 minutos. Era da avó dele, ela me disse entre lágrimas. Provavelmente vale mais do que tudo que eu possuo junto. Mas ela se recusou a levá-lo para consertar, disse que era muito caro e que não podia arriscar piorar a situação. Ela usou o sapato com a rachadura durante os últimos 2 meses de sua vida. Agora eu entendi o porquê. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de se agarrar ao último vestígio tangível do homem que ela amava, mesmo que ele tivesse escolhido outra pessoa. Meu telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. Quase não atendi quando vi que era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Senhora Morgan, aqui é o Jonathan. Por favor, não desligue. Eu te disse para ficar longe de nós. Eu sei, e vou saber, mas há algo mais que você precisa saber sobre o meu testamento. Não me importo com o seu testamento. Estou deixando tudo nas mãos da Vada. As palavras me atingiram como um soco físico. O quê? A casa, os investimentos, tudo. Margaret e eu estamos separados há 3 anos. Simplesmente não tornamos isso público. Ela tem o próprio dinheiro da família. Vada é minha única herdeira. Afundei na cadeira, com o telefone pressionado contra a orelha. De quanto dinheiro estamos falando? Aproximadamente 200 milhões de dólares. O número era tão grande que parecia irreal. 200 milhões. Mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. Ela não pode herdar tanto dinheiro com apenas 8 anos de idade, eu disse, sem muita convicção. O dinheiro ficaria sob custódia até ela completar 25 anos, sendo você o administrador. Você teria controle total sobre como ele seria usado em benefício dela. Pensei no nosso aluguel de $800, nas noites em que fiquei acordada calculando se conseguiríamos comprar os remédios para a asma da Vada e as compras do supermercado na mesma semana, nas roupas de segunda mão e no aquecimento quebrado que o proprietário se recusou a consertar. Por que você está fazendo isso? Porque é a única coisa que posso fazer. Não posso ser o pai dela, mas posso garantir que ela nunca passe necessidade. Dinheiro não é tudo. Não, disse-lhe baixinho. Mas é alguma coisa, e é a única coisa que me resta para dar. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada no escuro por um longo tempo, observando a luz do poste filtrar-se através das nossas cortinas finas e ouvindo o som da respiração constante de Vada vinda do quarto. Em poucos meses, Jonathan Whitmore estaria morto, e minha neta seria uma das meninas mais ricas do estado. Mas ela ainda não teria um pai. Ela ainda não teria as respostas para as perguntas que às vezes a mantinham acordada, se perguntando por que ela era diferente das outras crianças da escola que tinham pais que iam às peças de teatro da escola e ajudavam nos projetos de ciências. O dinheiro mudaria nossas circunstâncias, mas não mudaria o fato de que o homem que era seu pai escolheu sua vida confortável em vez dela, assim como a escolheu em vez de sua mãe. Peguei o relógio de Sarah novamente, passando o dedo pela rachadura que nunca havia sido consertada. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podiam ser consertadas. Algumas ausências não podiam ser preenchidas, não importava quanto dinheiro se investisse nelas. Mas o dinheiro significaria que Vada poderia ir para a faculdade onde quisesse. Significaria que ela poderia perseguir seus sonhos sem o peso da preocupação financeira que moldou todas as minhas decisões na vida adulta. Significaria que ela poderia ter escolhas que Sarah nunca teve, oportunidades que eu jamais poderia lidar com o meu salário de faxineira. Por mais que eu odiasse Jonathan Whitmore por sua covardia, não consegui odiar seu último presente para a filha, mesmo que viesse envolto em culpa e entregue tarde demais para ter o impacto que realmente importava. 3 semanas se passaram em um silêncio inquietante. Voltei ao trabalho na mansão Whitmore como se nada tivesse acontecido, limpando os mesmos cômodos, seguindo as mesmas rotinas, mas tudo parecia diferente agora. Eu não conseguia limpar o escritório dele sem pensar nas cartas que Sarah havia escrito.
Eu não conseguia passar o aspirador no corredor onde Vada tinha visto o relógio pela primeira vez sem me lembrar da expressão de culpa no rosto de Jonathan. De qualquer forma, ele raramente estava em casa durante meus turnos. A senhora Henderson mencionou que ele estava passando mais tempo em consultas médicas, embora ela tenha dito isso de uma maneira casual, como as pessoas costumam falar sobre cuidados de rotina, e não como um homem confrontando a própria mortalidade. Eu havia contado a Vada que falará com o homem do relógio e que ele confirmara que, afinal, não era o relógio da mãe dela, apenas um modelo semelhante. Ela aceitou a explicação com a resiliência que as crianças demonstram quando os adultos lhes dão respostas que não fazem muito sentido, mas que sinalizam o fim da conversa. O relógio estava guardado na minha caixa de joias em casa, embrulhado num dos lenços antigos da Sarah. Eu ainda não tinha decidido o que fazer com ele. Usá-lo parecia errado, como reivindicar algo que pertencia ao fantasma da minha filha. Mas deixá-lo escondido também parecia errado, como negar a ligação que ele representava. Numa tarde de quinta-feira do início de abril, eu estava reorganizando o armário de roupas de cama quando a senhora Henderson me encontrou. Sua expressão geralmente severa havia sido substituída por algo que parecia preocupação. Senhora Morgan, preciso falar com a senhora sobre sua agenda. Larguei a pilha de toalhas que estava dobrando. Há algum problema? O Sr. Whitmore está bastante doente. Ele me pediu para reduzir temporariamente o número de funcionários da casa. Sinto muito, mas não precisaremos dos seus serviços no futuro próximo. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. $500 por semana, tudo perdido. Sem essa renda, teríamos que nos mudar de novo, procurar um lugar ainda mais barato. Vada teria que mudar de escola, deixar para trás os amigos que finalmente tinha feito. Entendo, consegui dizer. Você vai precisar que eu fique até o final da semana? Hoje será seu último dia. O Sr. Whitmore pediu que eu lhe entregasse isto. Ela me entregou um envelope com meu nome escrito à mão com uma caligrafia que eu não reconheci. Dentro havia um cheque de $2.000, o equivalente a 4 semanas de indenização e um bilhete curto. Senhora Morgan. Espero que compreenda que esta decisão não tem nada a ver com o seu trabalho, que sempre foi excelente. Desejo tudo de bom para você e para Vada. J. Whitmore. Encarei o cheque, tentando processar o que acabará de acontecer. Ele estava me afastando, cortando qualquer possibilidade de contato antes que seu estado piorasse. Provavelmente era o melhor, pensei. Um rompimento limpo, sem complicações. Mas enquanto reunia meus materiais de limpeza e percorria a mansão pela última vez, não conseguia me livrar da sensação de que aquilo não tinha realmente a ver com a doença dele. Tinha a ver com medo do que poderia acontecer se ele visse Vada demais, se ela começasse a fazer mais perguntas, se sua vida cuidadosamente controlada começasse a desmoronar. 2 dias depois, eu estava sentada no nosso apartamento olhando anúncios de emprego quando meu telefone tocou. O número parecia familiar, mas levei um instante para reconhecê-lo. Senhora Morgan, aqui é a doutora Patrícia Rives. Sou a oncologista do Sr. Whitmore. Ele me pediu para entrar em contato com a senhora. Meu coração começou a disparar. Ele está bem? Ele está no hospital. O estado dele piorou mais rápido do que prevíamos. Ele pediu para ver você e sua neta. Ele disse que é urgente. Fechei os olhos, apertando o telefone com mais força. Doutor Rives, acho que não é uma boa ideia. Vada não sabe da ligação entre eles, e eu não quero confundi-la. Entendo suas preocupações, mas senhora Morgan, preciso ser direto com a senhora. O Sr. Whitmore pode não ter muito tempo de vida, dias, não semanas. Ele parece bastante angustiado com algo relacionado à sua neta e, pela minha experiência, pacientes com assuntos inacabados costumam ter mais dificuldades no final. Que tipo de assunto inacabado? Ele mencionou algo sobre cartas, documentos que precisam ser assinados. Ele disse que você vai entender. Eu entendi o testamento, os $200 milhões que mudariam a vida de Vada para sempre. Mas aceitar esse dinheiro significaria admitir que Jonathan era seu pai? E eu ainda não tinha certeza se estava pronto para abrir essa porta. Onde ele está? Hospital St. Mary's, quarto 412. Senhora Morgan, se a senhora for vir, por favor, venha logo.
Desliguei o telefone e fiquei sentada encarando a parede, com a mente a mil. Vada estava na escola e só voltaria em 3 horas. Eu podia ir ao hospital, assinar os documentos necessários e voltar antes que ela percebesse que eu tinha ido embora. Manter tudo simples, sem complicações, mantê-la longe da confusão emocional que veio com a morte de um pai que nunca quis conhecê-la. Mas, enquanto pegava minha bolsa e me dirigia para a porta, não conseguia me livrar da lembrança do rosto de Vada quando viu aquele relógio, a empolgação em sua voz ao pensar que havia encontrado uma conexão com sua mãe. Talvez ela merecesse saber a verdade, mesmo que fosse complicada e dolorosa. 30 minutos depois, eu estava do lado de fora do quarto 412 do Hospital St. Mary's. Através da porta entreaberta, pude ver Jonathan conectado a várias máquinas, sua pele acinzentada, sua respiração ofegante. Ele não se parecia em nada com o homem confiante e bem vestido que eu vinha cuidando há 3 anos. Ele parecia frágil, humano, com medo. Bati de leve no batente da porta. Senhor Whitmore. Ele abriu os olhos e, ao me ver, um alívio inundou seu rosto. Ethel, obrigado por vir. Foi a primeira vez que ele usou meu primeiro nome. O Dr. Reeves disse que você precisava me ver. Sim. Por favor, sente-se. Puxei uma cadeira para mais perto da cama dele, mas permaneci de pé. Do que se trata, Jonathan? Tenho pensado na nossa conversa na lanchonete, no que você disse sobre a Vada precisar conhecer o pai dela. Pensei que você já tivesse deixado seus sentimentos claros sobre esse assunto. Ele se esforçou para endireitar a postura, fazendo uma careta de dor. Eu estava errado. Já me enganei sobre tantas coisas. O que te fez mudar de ideia? Sonhei com Sarah. Ela estava segurando Vada bebê, olhou para mim e disse: ela vai se perguntar a vida inteira por que você não a escolheu. Quando acordei, percebi que é exatamente isso que estou fazendo. Estou escolhendo meu conforto, minha reputação, em vez da necessidade da minha filha de saber de onde ela vem. Senti algo mudar no meu peito, uma pequena rachadura na muralha de raiva que eu havia construído em torno dessa situação. Já é um pouco tarde para essa constatação, não acha? Sim, mas ainda não é tarde demais para fazer algo a respeito. O que você quer fazer? Quero conhecê-la. Conhecê-la de verdade. Quero que ela saiba quem eu sou antes de morrer. Encarei-o, tentando decifrar a sinceridade em seu rosto. E depois? Você tem essa confissão no leito de morte. Ela tem a chance de se despedir de um pai que nunca soube que tinha. E aí eu fico para lidar com as consequências do luto dela. Isso me parece incrivelmente egoísta. Eu sei como isso soa. Mas Ethel, passei as últimas 3 semanas pesquisando sobre você e a Vada. Sei sobre as notas dela, os interesses dela, o sonho dela de se tornar veterinária. Sei que você vem economizando dinheiro há anos para comprar uma bicicleta para ela no aniversário de 9 anos. Sei que ela vem pedindo aulas de piano, mas você não tem condições de pagar. O fato de ele estar nos observando, aprendendo sobre nossas vidas à distância, deveria ter parecido invasivo. Em vez disso, pareceu algo que eu não esperava dele. Pareceu uma demonstração de carinho. Como você sabe de tudo isso? Contratei alguém para fazer uma verificação de antecedentes. Não para invadir sua privacidade, mas porque queria entender que tipo de vida ela tem, que tipo de pessoa ela está se tornando sem mim. E o que você descobriu? Encontrei uma menina inteligente, gentil e resiliente. Encontrei uma avó que sacrificou tudo para lhe dar a melhor vida possível. E me vi desejando ter feito parte disso. Afundei na cadeira, repentinamente exausta. Jonathan, mesmo que eu concordasse com isso, como explicaria para ela? Vada, conheça seu pai, que esteve vivo durante toda a sua vida, mas escolheu não fazer parte dela até agora. Isso vai destruí-la. Poderíamos começar devagar. Talvez você pudesse trazê-la para me visitar no hospital como amiga da família. Deixar que ela me conheça um pouco antes de contarmos a verdade. E depois? Ela se apega a você bem na hora de te ver morrer. A franqueza das minhas palavras o fez estremecer, mas ele não desviou o olhar. Talvez. Mas um curto período com o pai dela não é melhor do que nenhum tempo? Não sei. Será?
Ficamos sentados em silêncio por um longo momento, os únicos sons eram o bip de seus monitores e o ruído distante do hospital ao nosso redor. Por fim, Jonathan pegou algo em sua mesa de cabeceira. Quero te mostrar uma coisa. Era uma fotografia, claramente recente, tirada com uma lente teleobjetiva. Vada e eu estávamos saindo da escola dela, a mochila nas costas, o rosto animado enquanto me contava algo que tinha acontecido durante o dia. Eu sorria para ela, com a mão no ombro dela. Quando esta foto foi tirada, perguntei. Na semana passada. O investigador que contratei levou a foto para confirmar a identidade dela para o testamento. Mas quando a vi, não consegui parar de olhar. Ela se parece muito com a Sarah. Mas tem algo mais também, algo ao redor dos olhos, o formato do rosto dela. Ela se parece com você, eu disse baixinho. Sim. E quando vi isso, percebi que ela não é apenas filha da Sarah. Ela é minha também. Perdi 8 anos de vê-la crescer, de fazer parte da vida dela. Não posso recuperar esses anos, mas posso tentar fazer com que o tempo que me resta valha a pena. Analisei a fotografia, vendo Vada pela primeira vez através dos olhos do pai. A semelhança era sutil, mas inconfundível, uma vez que se soubesse onde procurar. Se eu concordar com isso, eu disse lentamente, terá que haver condições. Qualquer coisa. Primeiro, fazemos isso aos poucos. Você não pode simplesmente despejar a verdade nela de uma vez e depois desaparecer. Se você vai fazer parte da vida dela, mesmo que por pouco tempo, precisa pensar no que isso significa para ela emocionalmente. Eu entendo. Em segundo lugar, se em algum momento eu achar que isso está prejudicando-a mais do que ajudando, paramos. Sem discussões, sem negociações. Acordado. Em terceiro lugar, o dinheiro não deve ser envolvido nisso até que ela tenha idade suficiente para entender o que significa. Ela não precisa saber da herança enquanto está de luto. Jonathan assentiu lentamente. São condições justas. Olhei para a fotografia mais uma vez e a devolvi para ele. Eu a trarei amanhã depois da aula. Mas, Jonathan, se você partir o coração dela do mesmo jeito que partiu o da mãe dela, eu vou garantir que ela se esqueça que você sequer existiu. Pela primeira vez desde que cheguei, ele sorriu. Era um sorriso fraco, obscurecido pela dor e pelos medicamentos, mas era genuíno. Obrigada, Ethel, por me dar esta oportunidade. Ao sair do hospital, percebi que acabará de concordar com algo que mudaria tudo para Vada e para mim. Ao tentar protegê-la da verdade sobre o pai dela, eu a privei da possibilidade de conhecê-lo. Agora, eu estava prestes a lhe dar tanto o presente quanto o fardo desse conhecimento. Eu só esperava estar fazendo a escolha certa. Vovó, por que estamos visitando alguém no hospital? Perguntou Vada enquanto atravessávamos as portas automáticas do hospital St. Mary's. Ela estava usando seu melhor vestido, aquele azul marinho com florzinhas que eu havia encontrado em um brechó 6 meses atrás, e segurava um desenho que tinha feito na aula de arte naquela tarde. O Sr. Whitmore está muito doente, expliquei, com o coração acelerado a cada passo em direção ao elevador. Ele era um ex-funcionário da minha avó e não tem família para visitá-lo. Não era exatamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. Passei a maior parte da noite anterior acordada, ensaiando diferentes maneiras de explicar essa situação para uma menina de 8 anos que não fazia ideia de que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Ele é o homem que está com o relógio da mamãe? Perguntou ela quando entramos no elevador. Apertei o botão do quarto andar, ganhando alguns segundos para responder. Sim, querida. É ele. E realmente não era o relógio da mamãe? É complicado, eu disse, o que já havia se tornado minha resposta padrão quando ela fazia perguntas para as quais eu não estava preparado para responder completamente. O quarto 412 parecia diferente desta vez. Jonathan claramente havia se preparado para nossa visita. Seu cabelo estava penteado. Ele vestia uma bata hospitalar limpa, em vez da amarrotada de ontem. E havia um pequeno vaso de flores em sua mesa de cabeceira. Quando entramos, seus olhos se voltaram imediatamente para Vada. Observei sua expressão se transformar. Foi como ver Sarah pela primeira vez novamente, a mesma admiração, o mesmo amor instantâneo, o mesmo reconhecimento de algo precioso e insubstituível. Olá, disse-lhe suavemente, com uma voz gentil que eu nunca tinha ouvido antes.
Você deve ser Vada. Ela assentiu com a cabeça, repentinamente tímida como as crianças ficam perto de estranhos em hospitais. A vovó disse que você está doente. Sim, mas estou me sentindo muito melhor agora que você está aqui para me visitar. Vada olhou ao redor da sala, observando as máquinas e os monitores com a curiosidade sincera de uma criança. Dói? Às vezes, sim, mas os médicos me receitam remédios que ajudam. Ela mostrou seu desenho, que retratava uma família de bonecos palito em frente a uma casa com um sol gigante acima. Fiz isso para você. A vovó disse que você não tem família para visitar. Os olhos de Jonathan se encheram de lágrimas enquanto ele tirava a foto. Isso é lindo, Vada. Muito obrigado. Essa sou eu e a vovó, explicou ela, apontando para as duas figuras de mãos dadas. E aquele é o nosso prédio. Não é muito grande, mas gostamos daqui. Está perfeito, disse ele, examinando o desenho como se fosse uma obra-prima. Onde você estuda? Escola Primária Roosevelt. Estou na 3ª série. O nome da minha professora é Sra. Patterson, e ela diz que eu sou muito bom em matemática. Que ótimo! Matemática sempre foi minha matéria favorita também. Observei a conversa se desenrolar, admirada com a facilidade com que eles se envolveram um com o outro. Jonathan perguntou sobre os amigos dela, seus livros favoritos, seus sonhos para o futuro. Vada contou a ele sobre seu desejo de ser veterinária, sobre o gato de rua que alimentava atrás do nosso prédio, sobre como estava economizando sua mesada para comprar comida e brinquedos para ele. Após 30 minutos, percebi que Jonathan estava ficando cansado, embora estivesse claramente se esforçando para se manter interessado na conversa de Vada. Querida, eu disse suavemente, talvez devêssemos deixar o Sr. Whitmore descansar agora. Mas eu quero perguntar a ele sobre o relógio, disse ela, voltando-se para Jonathan com aquele jeito direto que as crianças têm de ir direto ao ponto. Jonathan olhou para mim e eu assenti levemente. Tínhamos combinado que ele poderia contar a ela sobre conhecer a mãe dela, mas não sobre a extensão completa do relacionamento delas. O relógio pertencia a alguém muito especial para mim, disse-lhe com cuidado. Uma mulher chamada Sarah. Ela era linda e gentil, assim como você. Os olhos de Vada se arregalaram. Esse era o nome da minha mãe, Sarah Elizabeth Morgan. Eu sei. Sua mãe e eu éramos amigas há muito tempo. Você a amava? A pergunta era tão simples, tão direta, que me deixou sem fôlego. Jonathan ficou em silêncio por um longo momento, e quando falou, sua voz estava embargada pela emoção. Sim, Vada. Eu a amava muito. Então por que você não se casou com ela? Comecei a interromper, a redirecionar a conversa para um assunto que era muito complicado para uma criança de 8 anos, mas Jonathan levantou a mão, pedindo-me que o deixasse responder. Às vezes, os adultos cometem erros, disse ele. Às vezes, eles acham que sabem o que é melhor, mas estão errados. Eu cometi um erro muito grande com a sua mãe e me arrependo disso todos os dias desde então. Vada encarou isso com a seriedade que as crianças trazem para os problemas dos adultos que elas não entendem completamente. A vovó diz que a mamãe foi para o céu quando eu nasci. Ela fez isso. E aposto que está olhando por você agora, muito orgulhosa da garotinha incrível que você se tornou. Você acha que ela está brava com você por causa do seu erro? A compostura de Jonathan finalmente se quebrou. Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ele olhava para aquela criança, sua filha, que fazia as perguntas que o atormentavam há anos. Espero que ela tenha me perdoado, sussurrou ele. Vada estudou o rosto dele com aquela intensidade que as crianças têm ao tentar compreender o panorama emocional dos adultos. Então, sem aviso, subiu na cama do hospital e o abraçou. Eu te perdoo, disse ela simplesmente. Se a mamãe te amava, então você deve ser uma boa pessoa. Jonathan a abraçou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E, percebi, ela era mesmo. Era sua filha, e aquela era a primeira vez que ele a segurava nos braços. Virei-me, dando-lhes o seu momento, e dei por mim a chorar pela primeira vez desde que toda esta confusão começou, não lágrimas de raiva ou tristeza, mas de algo mais. Algo que me pareceu curativo. Nas 2 semanas seguintes, visitamos Jonathan todos os dias depois da escola.
Vada levava o dever de casa para mostrar a ele, lia histórias de seus livros favoritos e o bombardeava com perguntas sobre tudo, desde sua infância até sua opinião sobre se os cachorros eram melhores que os gatos. Lentamente, com cuidado, começamos a contar-lhe mais da verdade, que Jonathan amava muito a mãe dela, mas tinha tido muito medo de ficar com ela, que ele tinha feito escolhas das quais se arrependia, mas que essas escolhas não significavam que ele não se importava, que, às vezes, o amor não é suficiente para superar o medo e as circunstâncias. Foi durante uma dessas visitas que Vada, com a sabedoria inocente da infância, fez a pergunta que mudou tudo. Se você é amiga da minha mãe e a amava, isso significa que você é como meu pai? O silêncio tomou conta do ambiente. Jonathan olhou para mim, como que pedindo permissão com o olhar para que eu lhe contasse a verdade. Refleti sobre todos os anos em que a protegi desse conhecimento, todas as noites em que ela chorou por não ter um pai como as outras crianças, todas as perguntas que evitei responder porque achava que a verdade a machucaria mais do que a ignorância. Sim, querida, eu disse baixinho. É exatamente isso que o torna quem ele é. Vada olhou de mim para Jonathan e vice-versa, processando essa informação com a adaptabilidade que as crianças possuem. Então você é meu pai, disse ela a Jonathan, testando as palavras. Se você quiser que eu seja. Ela refletiu seriamente sobre isso. Eu sempre quis um pai, mas pensava que os pais deviam morar com os filhos, ajudar com a lição de casa e ir às peças da escola. Você tem razão, disse Jonathan. É isso que os pais devem fazer. Eu não posso morar com você nem te ajudar com a lição de casa todos os dias, mas posso te amar com todo o meu coração pelo tempo que me resta. Você vai morrer em breve? A franqueza da pergunta nos surpreendeu a ambos. Mas Jonathan respondeu honestamente, sim, Vada. Provavelmente em algumas semanas. Ela refletiu sobre isso e assentiu, como se fizesse todo sentido. Então é melhor garantirmos que você saiba tudo de importante sobre mim antes disso. E foi exatamente isso que eles fizeram. Nas últimas semanas de vida de Jonathan, Vada fez questão de que ele entendesse quem ela era. Trouxe álbuns de fotos de casa, mostrou-lhe seus boletins escolares, ensinou-lhe suas canções favoritas. Fez com que ele prometesse protegê-la do céu, da mesma forma que sua mãe fizera. Em troca, Jonathan contou a ela histórias sobre sua mãe que eu nunca soube, como Sarah ria tanto nos filmes que chegava a bufar, como ela sempre pedia a mesma coisa nos restaurantes porque tinha medo de experimentar algo novo e não gostar, como ela tinha um coração enorme para animais de rua, pessoas sem teto e qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Ela parece com você, disse-lhe a Vada certa tarde enquanto ela coloria em sua mesa de cabeceira. Gentil, corajosa e inteligente. A vovó diz que eu tenho os olhos dela, mas o nariz de outra pessoa. Você tem o meu nariz, disse-lhe baixinho. Vada tocou o nariz pensativamente. É um bom nariz. Eu também acho. Quando Jonathan faleceu 3 semanas depois, foi uma cerimônia tranquila. Vada e eu estávamos lá, junto com o Dr. Rives e uma enfermeira que havia se afeiçoado às nossas visitas diárias. Vada segurou a mão dele e disse que o amava e que cuidaria da vovó por ele. O funeral foi pequeno, com a presença principalmente de seus sócios, que pareceram surpresos ao descobrir que ele tinha uma filha. Margarete, sua esposa por casamento arranjado, veio conversar brevemente comigo depois. Ela estava gentil e triste, e me disse que estava feliz por ele ter encontrado Vada antes de morrer. Ele estava diferente nessas últimas semanas, disse ela. Mais feliz, mesmo estando à beira da morte. Você lhe deu algo que ele nem sabia que precisava. 3 dias após o funeral, o advogado de Jonathan ligou para discutir o testamento. A reunião aconteceu em seu escritório no centro da cidade, todo em mogno e couro, com a eficiência discreta de quem tem muito dinheiro. O Sr. Whitmore foi muito específico quanto aos seus desejos, explicou o advogado, espalhando os documentos sobre a mesa de reuniões. A maior parte de seu patrimônio, aproximadamente 200 milhões de dólares, deve ser mantida em um fundo fiduciário para Vada até que ela complete 25 anos, com a Sra. Morgan como administradora. Os números ainda pareciam irreais. 200 milhões. Dinheiro suficiente para garantir que Vada nunca mais precisasse se preocupar com aluguel, compras de supermercado ou contas médicas como eu me preocupei nos últimos 8 anos. No entanto, prosseguiu o advogado, existem algumas condições. Levantei o olhar, subitamente apreensiva.
Mesmo na morte, Jonathan tentaria controlar nossas vidas. O dinheiro deve ser usado exclusivamente em benefício de Vada, educação, assistência médica, moradia e despesas básicas de subsistência. Senhora Morgan, a senhora também tem garantido um fundo fiduciário separado de 10 milhões de dólares para que nunca dependa financeiramente da herança de Vada. 10 milhões de dólares para mim. Mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter. O suficiente para parar de limpar casas para sempre. O suficiente para dar a Vada a avó que ela merecia, em vez de uma que estava sempre exausta e preocupada com o dinheiro. Há mais uma coisa, disse o advogado, abrindo sua pasta. O Sr. Whitmore pediu que eu entregasse isso pessoalmente à Vada. Era uma pequena caixa de joias semelhante àquela que guardava o relógio de Sarah. Dentro havia um medalhão, de ouro e delicado, com uma inscrição no verso: para minha filha, com todo o meu amor. Papai. Dentro do medalhão havia 2 pequenas fotografias, uma de Sarah, tirada quando ela era jovem e estava rindo, e uma de Jonathan, mais ou menos da mesma época. Naquela noite, enquanto eu prendia o medalhão no pescoço de Vada, ela se olhou no espelho com satisfação. Agora eu tenho os 2 comigo, disse ela simplesmente. Sim, você tem razão, vovó. Agora somos ricos? Pensei em como explicar o conceito de 200 milhões de dólares para uma criança de 8 anos. Estamos confortáveis, querida. Não precisamos mais nos preocupar com o dinheiro. Ótimo. Podemos dar comida de verdade para a gatinha que está atrás do nosso prédio e talvez levá-la ao veterinário? Eu ri, percebendo que, mesmo com todo esse dinheiro, as prioridades de Vada continuavam exatamente as mesmas: cuidar das pessoas e dos animais que precisavam de ajuda. Ser gentil. Ser corajosa. Sim, querida. Com certeza podemos cuidar do gatinho. 6 meses depois, mudamos para uma casa em um bom bairro, com excelentes escolas e um quintal grande onde Vada podia brincar. Mas mantivemos nossa rotina de visitar o túmulo de Sarah todos os domingos, levando flores e contando como Vada estava indo na escola, como estava aprendendo piano e como havia decidido que definitivamente queria ser veterinária quando crescesse. Ela encontrou o pai dela, Sarah, eu disse à lápide numa tarde de outono enquanto Vada arrumava margaridas frescas no vaso. Não foi do jeito que nenhum de nós teria escolhido. Mas ela o encontrou, e ele a amou exatamente do jeito que você sabia que ele a amaria se tivesse a chance de conhecê-la. O relógio de Sarah agora repousa na comoda de Vada, em um lugar de honra, ao lado do medalhão que seu pai lhe deu. Ela ainda é muito nova para usá-lo, mas gosta de segurá-lo às vezes enquanto faz a lição de casa ou lê antes de dormir. Ela conta o tempo de trás para frente, disse-me ela certa noite, examinando a rachadura no rosto. Vai de quando a mamãe tinha, para quando o papai tinha, e para quando eu tenho. Como uma história que se desenrola na nossa família. É exatamente isso, eu disse. Percebi que o relógio não é apenas uma joia. É a prova de que o amor persiste, mesmo quando as pessoas cometem erros, mesmo quando as circunstâncias destroem famílias, mesmo quando o tempo acaba cedo demais. É a prova de que, às vezes, se você tiver muita sorte, terá uma segunda chance de fazer a coisa certa. E às vezes isso basta. Agora, estou curiosa para saber o que vocês, que ouviram minha história, fariam se estivessem no meu lugar? Já passaram por algo parecido? Comentem aqui embaixo. Enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são as favoritas do canal e elas definitivamente vão te surpreender. Obrigado por assistir até aqui.